Olá, amantes de histórias. Sejam muito bem-vindos ao Alma Books. Aqui você encontra os melhores livros clássicos, ficcionais e não ficcionais. Todos em domínio público. No Alma Books os livros ganham voz e a sua imaginação decola sem pagar passagem. Se você curtir a viagem, não esqueça de dar um like. Se inscreva agora mesmo, para não perder nenhuma aventura futura. Então, prepare os fones, relaxe e aproveite. O Espírito do Rebanho, por Dallas Lore Share. Estávamos seguindo os cavaleiros do Rancho P pelas planícies até uma depressão nas colinas chamada Trogues, onde eles iriam reunir um monte de gado para marcação a fogo. No caminho, nos encontramos atrás de um grupo de cerca de 50 vacas e novilhos que um dos cavaleiros havia pegado. E, enquanto ele disparava pelo deserto em busca de um caçador, nós, novatos, conduzíamos o rebanho. Estava quente e o gado estava lento, então os incitamos a seguir em frente. De repente, notei que todo o rebanho se movia com um andar oscilante e sinuoso, com cauda se mexendo e cabeças jogadas de um lado para o outro, como se todos os bois estivessem nos observando. Não estávamos perto o suficiente para ver seus olhos, mas o cavaleiro, do outro lado do deserto, viu o movimento e veio cortando a sálvia, gritando e agitando os braços para nos impedir. Tínhamos forçado demais a condução. A revolta estava se espalhando entre o gado, já manifestada em um temperamento mal-humorado e feio que teria feito o rebanho nos atacar em um minuto, se o vaqueiro não tivesse galopado entre nós naquele momento. Tão indomável, destemido e instintivamente selvagem é o espírito do rebanho. É esse espírito de rebanho que o vaqueiro, em sua longa viagem pelo deserto até a ferrovia, mais teme. O rebanho é como uma multidão, facilmente conduzida, facilmente excitada, facilmente debandada. Quando se transforma numa turba de animais frenéticos, fora de controle o espírito da gangue da cidade em tumulto nas planícies. Se alguém quisesse saber quão tênue é a camada de domesticação usada pelo mais manso dos animais, que cavalgasse com o gado através da região rochosa do sudeste do Oregon. Não haveria melhor oportunidade de estudar o espírito do rebanho. E, em contraste com o gado, quão inteligente, controlado, quase humano, parece o cavalo do homem das planícies. Compartilho toda a admiração do novato pelo cowboy e seu pônei. Ambos são necessários para transportar 4.000 cabeças de gado do rancho P até Winnemucca, e de ambos é necessário um certo grau de ousadia e resistência, assim como um conhecimento da mente dos animais selvagens, o que eleva seu trabalho duro ao nível heróico, e faz de cada investida um épico de Artemísia. Tão maravilhosa é a colaboração entre o homem e o cavalo, uma espécie de centauro das planícies. Do rancho P a Winnemucca, há uma viagem de 17 dias através de um deserto de rochas, graxa e sálvia, que, mesmo nas condições mais favoráveis, é difícil, mas que, na estação seca, e com cerca de 4.000 cabeças de gado, torna-se um perigo incontrolável. Mais do que tudo, em tal viagem, teme-se o espírito selvagem do rebanho, o temperamento explosivo e sombrio que, por um sinal ou outro, sempre ameaça quebrar o encanto do poder dos cavaleiros e varrer o rebanho enlouquecido ou aterrorizado para a destruição. Lidar com o rebanho para manter esse espírito adormecido é, muitas vezes, uma experiência emocionante. Algum tempo antes da minha visita ao Rancho P, no verão de 1912, os cavaleiros levaram um rebanho de 4.000 bois para o que se provou ser uma das viagens mais difíceis já feitas até Winnemucca. Nos 2 primeiros dias na trilha, o gado era estranho um ao outro, tendo sido reunidos em pastagens bem distantes, do Doboó e do Home Ranch, e estavam um tanto isolados e inquietos sob a condução. No início do 3º dia, surgiram sinais de problemas reais. A escassez de água e o clima quente, juntos, começaram a afetar o temperamento do rebanho. O 3º dia foi longo e extremamente quente. A fila partiu ao amanhecer e continuou avançando o dia todo, com o sol cozinhando o cheiro amargo da sálvia no ar e com 16.000 cascos levantando uma camada ainda mais amarga de poeira alcalina que inflamava os olhos e as narinas e cobria os pulmões do gado. A sede feroz do deserto já estava sobre o rebanho muito antes de chegar ao riacho onde deveria dormir. O calor e a poeira haviam dificultado a condução, e já era tarde quando chegaram ao riacho, apenas para encontrá-lo seco. Aquilo era ruim. Os homens estavam cansados, mas o gado estava com sede, e Wade, o chefe dos veados, empurrou o rebanho em direção à próxima borda rochosa,
na esperança de chegar à planície abaixo antes do fim do lento crepúsculo do deserto. Qualquer coisa pela noite, menos um acampamento seco. Mal haviam partido quando um flanco inteiro da manada, de repente se desvencilhando, como se tivesse combinado, disparou em meio ao mato. Os cavalos estavam tão cansados quanto os homens, e antes que a perseguição terminasse, o crepúsculo já estava cinzento na sálvia, tornando necessário parar imediatamente e acampar onde estavam. Teriam que ficar sem água. Os animais fugitivos foram trazidos para perto e o rebanho se fechou até formar um círculo de quase 1,5 km. Era o mais próximo que se podia chegar, pois o gado não queria dormir, deitar. Queriam mais água do que descanso. Seus olhos estavam vermelhos, suas línguas ásperas de sede. A situação era difícil, mas o acampamento foi montado. 2 dos cavaleiros foram mandados de volta ao longo da trilha para trazer os drags enquanto Wade, com seus outros homens, circulava o gado inquieto, prendendo, acalmando e fazendo todo o possível para prepará-lo para dormir. Estavam com sede, e em vez de se deitar, o rebanho começou a rosnar. Um murmúrio distante de gargantas, baixo, estrondoso, agourento, como quando um trovão fraco ressoa atrás das colinas. Todo habitante das planícies teme o rosnado, pois muitas vezes é um prelúdio para agitação, como se provou agora, quando todo o vasto rebanho começou a se mexer. Lentamente, isoladamente a princípio e sem direção, até que finalmente se moveu junto, girando em um grande círculo compacto, a multidão de cascos estalando, de chifres se chocando e de flancos se esfregando, como o som de chuva torrencial sobre um milharal. Nada poderia ser pior para o gado. O crepúsculo mais frio caía, mas, misturando-se a ele, subia, engrossava e espalhava uma poeira sufocante de suas patas, que logo os cobria e ocultava tudo, exceto a muralha do rebanho. Lenta e uniformemente, a muralha girava, girando e girando, sem parar. Só quem já observou um rebanho em movimento pode conhecer sua excitação reprimida. Manter essa excitação sob controle era o problema de Wade e seus homens. E a noite ainda não havia começado. Quando os cavaleiros trouxeram os arrastões e a carroça chegou pesadamente com o jantar, Wade estabeleceu o primeiro turno de vigia. Junto com a carroça, vieram os cavalos descansados. Entre eles, Peroxididin, um veado ágil, poderoso e de membros limpos, que tinha, creio eu, um rosto animalesco tão belo e inteligente quanto qualquer criatura que eu já tivesse visto. E por que ele não deveria ter sido guardado descansado justamente para uma necessidade como essa? Não existem cavalos superiores, assim como homens superiores. Um Peroxididin para complementar um Wade? O cavalo compreendeu claramente a situação. Wade me disse, e embora não houvesse nada como sentimento pela carne de cavalo sobre o chefe dos cavaleiros do Perrente, sua fé em Peroxididin era absoluta. Os outros cavalos da noite foram selados e amarrados às rodas da carroça. Era costume de Wade se revezar na segunda vigília. Mas, passando a sela para Peroxididin, ele partiu com os 4 da primeira vigília, que, igualmente espaçados, circulavam silenciosamente o rebanho. A noite, para aquela parte do alto deserto, estava excepcionalmente quente. Estava fechada, silenciosa e sem céu. A escuridão próxima e espessa encobria as estrelas. Geralmente sopra uma brisa noturna sobre essas planícies rochosas mais altas que, por mais quente que tenha sido o dia, aglomera o gado em busca de calor. Naquela noite, nem um sopro despertou o sábio enquanto Wade entrava e saía entre os arbustos, com a poeira quente ardendo em seus olhos e endurecendo sua pele. Girando, girando, as formas mutáveis se moviam, saindo da escuridão e entrando na escuridão, uma linha espectral cinzenta como uma procissão de fantasmas, ou alguma dança Maures dos mortos cobertos de lençóis do deserto. Mas não era uma linha, era um mar de formas. Não uma procissão, mas o movimento uniforme de um turbilhão de cascos a 1 milha de distância. Wade galopou pela planície em busca de ar fresco, e de uma olhada no céu. Uma chuva fria e rápida os acalmaria, mas não havia a mínima sensação de chuva na escuridão, nem o cheiro dela no ar. Apenas o gosto atalcado da sálvia amarga. O deserto, onde o rebanho estava acampado, era um dos mais altos de uma série de planaltos, ou bancos. Era plano como o chão, margeado por uma parede rochosa íngreme da qual havia uma queda para o banco de sálvia abaixo. O rebanho havia se dirigido para uma passagem e agora estava parado a menos de 1 quilômetro da rocha da borda leste, onde havia uma queda perpendicular de cerca de 90 metros.
Era o último lugar que um homem experiente das planícies escolheria para acampar. Cada vez que Wade circulava o rebanho e se colocou entre o gado e a borda, sentia a proximidade do precipício. A escuridão ajudou a trazê-lo para perto. A altura do seu cavalo o aproximou. Ele parecia olhar de cima da sela, para suas profundezas escuras. O rebanho, em seu zigue-zague, certamente se movia lentamente na direção da borda. Mas tudo isso era imaginação, um truque da escuridão e dos nervos, se um homem das planícies tem nervos. Ao meio-dia, o primeiro guarda chegou e acordou o segundo guarda. Wade estava na cela desde o amanhecer, mas esta era sua vigília regular. Mais do que isso, seu ouvido treinado havia cronometrado o ruído dos cascos. O movimento da manada se acelerara. Se agora ele pudesse mantê-los em movimento, e pudesse evitar que se assustassem de repente, eles não deveriam parar até que parassem de cansaço extremo. A segurança residia em seu movimento contínuo. Assim, os novos cavaleiros os ladeavam de perto, acompanhavam-nos e os incitavam silenciosamente a prosseguir. Era preciso mantê-los em movimento e protegê-los do medo. No silêncio tenso da noite tranquila do deserto, com a tensão do rebanho à beira do colapso, qualquer visão ou som rápido e inesperado os faria debandar. O espirro de um cavalo, o brilho de um fósforo, seriam suficientes para fazer os 4.000 homens correrem de cabeça, cegos, frenéticos, pisoteando, até ficarem exaustos e dispersos pela planície. E assim, enquanto cavalgava, Wade começou a cantar. O cavaleiro à sua frente respirou fundo e o transmitiu até que, acima do ruído dos cascos, ergueram-se as vozes fracas dos homens, e todo o rebanho foi tomado pelos lentos e lamentosos compassos de alguma canção antiga. Não era para acalmar seus corações selvagens que os cavaleiros cantavam para o gado, mas para evitar o choque de ouvir qualquer ruído alto e repentino. Então eles cantaram e cavalgaram e a noite avançou horas, quando Wade, chegando ao lado da rocha, sentiu uma brisa fresca soprar em seu rosto e respirou um vento fresco e úmido com gosto de água. Ele deteve o cavalo instantaneamente, ouvindo o vento soprar sobre o gado. Mas eles já deviam ter sentido o cheiro, pois haviam parado de pastar. Todo o rebanho permaneceu imóvel, as formas indistintas perto dele na escuridão, mostrando seus rostos calvos erguidos para beber o hálito doce e úmido que vinha da borda. Então, recomeçaram, mas mais rápido, e com estrondo vindo de suas gargantas roucas que apertou ainda mais as rédeas de Wade. O som parecia vir da terra, um murmúrio baixo e estrondoso, tão escuro quanto a noite e tão amplo quanto a planície, um rugido grosso e inarticulado que deixou todos os cavaleiros rígidos em seus estribos. A brisa levantou a poeira e a carregou de volta das formas fantasmagóricas de pelagem cinza, e Wade viu que os animais ainda se moviam em círculos. Se ele conseguisse mantê-los em movimento, ele tocou em seu cavalo para que continuasse a cavalgar com eles, quando um raio vívido cruzou o céu negro. Ouviu-se um bufo dos bois, um rápido bater de chifres e cascos vindo de longe, no meio da manada, um tremor na planície, um rugido, uma massa crescente, e Wade cavalgava ao lado de uma debandada selvagem. À sua frente, atrás, ao seu lado, pressionando com força o cavalo, galopavam os bois frenéticos, e além deles uma multidão, impelida e o impelindo pelo impulso da manada galope. Wade cavalgava para salvar a própria vida. Ele sabia disso. Seu cavalo sabia disso. Ele também cavalgava para afastar o rebanho da borda, como o cavalo também sabia. O gado estava atrás de água, louco por água, pronto para atravessar o precipício para buscá-la, carregando cavalo e cavaleiro consigo. Wade era o único cavaleiro entre o rebanho e a borda. Estava escuro como a morte. Ele não conseguia ver nada na sálvia, mal conseguia discernir as sombras ofegantes e pesadas ao seu lado. Mas ele sabia pelo farfalhar dos arbustos e pelo mergulho do cavalo que o chão estava ficando mais pedregoso, que eles estavam se aproximando das rochas. Escapar da debandada era sua única chance. Se conseguisse encontrar os líderes, ainda poderia detê-los na planície e salvar o rebanho. Ainda havia gado sua frente. Quantos, de que parte do rebanho, ele não sabia dizer. Mas o cavalo sabia. As rédeas pendiam em seu pescoço reto, enquanto Wade, gritando e atirando para o alto, lhe dava corrida para vencer, para perder. De repente, eles desviaram e voaram alto, enquanto um boi mergulhava de cabeça em uma vala quase sob seus pés. Eles passaram pela ravina estreita, pousaram em rocha nua e continuaram.
Eles cavalgavam à beira do precipício. Perto da esquerda, o flanco da manada se estendia, e à direita, sob seus pés, havia um precipício, tão perto que eles sentiam sua escuridão, seus 300 pés de queda. Um grito agudo, meio humano, de terror revelou onde um boi havia sido amontoado. Será que o próximo salto os levaria atrás dele? Então Wade se viu correndo lado a lado com um grande boi branco, que o cavalo, com instinto maravilhoso, pareceu escolher do grupo e agarrar-se a ele, forçando-o gradualmente a avançar até que, libertando-o completamente do grupo, o carregou para dentro da sálvia. O grupo que vinha atrás seguiu o líder, e atrás dele, outros se aproximaram. A maré estava mudando. Em pouco tempo, toda a manada havia se desviado e, afastando-se dos penhascos, avançava sobre as planícies abertas. De quem era a corrida? De Peroxididin, segundo Wade, pois não foi por palavra, nem por toque de mão ou joelho que ele foi orientado a correr. Com o clarão do relâmpago, o cavalo pegou o freio e percorreu uma distância indescritível. Caminho perigoso e em alta velocidade. Ultrapassou o rebanho e o desviou da borda da rocha, sem um passo em falso ou um tremor. Criado no deserto, domado no cerco, treinado para pensar como um boi, assim como seu cavaleiro pensa, o cavalo sabia tão rápida e claramente quanto seu cavaleiro o trabalho que o aguardava. Mas é de se admirar que ele tenha se mantido longe do medo, que nenhuma das loucuras selvagens da manada o tenha contagiado. Ele estava tão sedento quanto qualquer animal da manada. Ele sabia do seu próprio perigo, creio eu, como nenhum membro da manada jamais soubera de nada. E, no entanto, quanta frieza, coragem, sabedoria e poder. Seria treinamento? Seria uma associação mais íntima com o homem em suas costas, e, portanto, um distanciamento ainda maior da criatura selvagem que a domesticação parece não atingir? Ou seria tudo sugestão? A inteligência superior acima da cavalgada. Não a carne, mas o espírito. Chegamos ao fim desta jornada. Esperamos que tenha curtido cada minutinho. Se você gostou e quer mais histórias para embalar seus dias, não se acanhe. Conte para nós. Deixe nos comentários qual a próxima obra que você quer ouvir aqui no canal. Sua sugestão pode ser o nosso próximo destino. Clica no inscrever-se para não perder nenhuma novidade. Deixa aquele like maroto para a gente saber que você está curtindo. E ativa o sininho para ser o primeiro a embarcar em novas aventuras literárias. Muitíssimo obrigada por nos acompanhar até o final. Sua companhia é a melhor parte da nossa história.